sou Hermes de Luna e vamos direto às imagens do que foi notícia. O que virou manchete no dia de hoje em 27 segundos pelas lentes da RCTV. Hoje, nos estúdios da RCTV, vamos receber o secretário de Transparência da Prefeitura Municipal de João Pessoa, o Biratã Pereira. Daqui a pouco ele vai conversar com a gente ao vivo aqui nos estúdios. Vamos ver como foi antes. A primeira sessão ordinária da Assembleia Legislativa, sob nova presidência, a Assembleia retornou hoje aos trabalhos com as sessões no plenário. Ainda sem pauta, o destaque ficou por conta da formação das comissões. O primeiro dia de votação do ano não atraiu muitos parlamentares ao plenário. Quem veio, ouviu do presidente o anúncio do novo horário de funcionamento da casa, cujo expediente estava reduzido desde o ano passado para contenção de despesas. Já assinamos essa modificação, essa mudança no horário. Já sai publicado no diário de hoje e nós teremos o funcionamento das 8 às 18 horas, terça, quarta e quinta, que são os dias das sessões ordinárias, porque dessa forma nós vamos tanto permitir que as sessões aconteçam no período da manhã, como poderemos também ter uma agenda no período da tarde, seja de funcionamento das comissões temáticas ou até mesmo de realização de audiência pública, de sessão solene. Na segunda e na sexta, nós teremos o expediente na sexta, no período da manhã, já que os deputados viajam para suas bases a partir do período da tarde, e na segunda-feira a Assembleia inicia os trabalhos no período da tarde, também para permitir que os deputados possam chegar a tempo para as atividades do Poder Legislativo, já que alguns têm a base muito distante. Nós estamos organizando todas essas questões no que diz respeito à parte financeira da casa e vamos fazer alguns ajustes para permitir que modificações como exatamente essa que nós anunciamos, elas possam se tornar plenamente viáveis. Eu não vejo nenhuma dificuldade. Nós temos outras situações que podem ser ajustadas para permitir com que a casa funcione na sua plenitude, prestando o serviço que a população deseja. E essa primeira semana de trabalhos vem movimentando as bancadas, já que é hora de definir os novos membros das comissões da casa. E a presidência da CCJ, considerada a comissão mais importante, promete ser a mais disputada. As vagas são proporcionais ao tamanho das bancadas, o que deixa os governistas na vantagem. E entre eles, os deputados João Henrique, Anísio Maia e Trócoli Júnior já demonstraram interesse em comandar a CCJ. Temos interesse de assumirmos a CCJ dentro de um clima de um grande entendimento aqui com os meus colegas deputados. Não tenho nenhum interesse de conflito nem de disputa. Nós estamos conversando, esperamos até o final da semana, próxima sexta-feira, estar com os nomes definidos dentro de uma harmonia muito grande no plenário. Que é isso, a orientação é essa, a orientação que nós temos do próprio presidente Gervásio Maia, e eu espero que essas comissões até o final da semana estejam todas já consolidadas. Já a oposição ainda precisa definir o líder do bloco da minoria que fará as indicações dos membros, mas os nomes ainda não foram lançados. Já na reunião que tratou inclusive da escolha do líder, nós já discutimos acerca da questão das comissões, das indicações, inclusive da construção dos blocos parlamentares para que pudéssemos fazer as indicações. Então, nós estamos, além de já analisando os nomes que estão sendo postos, alguns foram colocados, outros pediram para já ir para determinadas comissões, e aí, de forma que acho que a gente possa contemplar a todos os deputados de base de oposição e que possam fazer um trabalho, eu tenho certeza que com muito afinco possa trazer resultado para a Paraíba. A gente já viu nessa casa, temos a minoria e, no entanto, vencermos dentro da Comissão de Constituição e Justiça. Isso já aconteceu não só na legislatura passada, como em outras legislaturas, mas isso aí vai ficar mais à frente com relação à questão já da composição. É mais difícil? Sim, mas também não é impossível.
Pois é, vamos começar a nossa entrevista a partir de agora com o secretário da Transparência de João Pessoa, o Biratã Pereira, conhecido pelo nome do Legislativo de Bira. Afinal de contas, até a legislatura passada ele era titular do mandato. Boa noite, Bira. Seja bem-vindo ao 27 Segundos da RCTV. Muito boa noite, meu caro Hermes. Boa noite a todos os telespectadores da RCTV. E realmente foi um novo desafio que o prefeito Luciano Cartacho me convidou e nós estamos exatamente para que, de forma muito compromissada com a gestão pública, de forma ousada até, porque nós estamos numa secretaria que tem uma função social muito importante e significativa e também tentando aprimorar as ferramentas já exitosas que nós temos do ponto de vista da transparência pública. Já se sente perfeitamente adaptado à cadeira do Executivo? Já, Hermes. Inclusive, eu já tinha sido secretário da Transparência Pública no ano de 2006, logicamente que era um momento político e até mesmo do ponto de vista da transparência totalmente diferente do momento que nós vivemos hoje. Nós já avançamos de forma muito significativa em relação ao portal da transparência, por exemplo, mas também em relação a diversas outras ferramentas que nós temos, uma delas, inclusive, o sistema o Serviço de Informação ao Cidadão, que adveio exatamente da Lei de Acesso à Informação, tanto a lei federal como a municipal também, que nós aprovamos há mais de 5 anos atrás. E é evidente que isso nos dá um desafio e, acima de tudo, nos dá uma responsabilidade aumentada diante do que nós nos propusemos a fazer na conversa que nós tivemos com o prefeito Luciano Cartacho. E, além disso, nós temos aí diversos índices que colocam a Prefeitura Municipal de João Pessoa, através do Portal da Transparência, através do SIC, através de outras ferramentas também, como sempre uma cidade muito bem avaliada neste quesito, inclusive com a nota 10 da CGU na última avaliação, com a nota 9.9 do Tribunal de Contas do Estado e do Foco também que avalia. E é evidente que isso também nos deixa com muito orgulho por termos na nossa capital todos os critérios e os índices, as avaliações com as mais diversas metodologias, respeitando as mais diversas métricas e que sempre estão pautando João Pessoa como uma cidade exemplo, uma cidade modelo em relação à transparência pública. Inclusive, ontem nós tivemos um evento da Controladoria Geral da União, que inclusive já de antemão eu parabenizo o doutor Gabriel, que junto com toda a sua equipe, doutor Rodrigo e vários outros da CGU, fizeram um evento voltado para os prefeitos dos municípios paraibanos, não somente os que foram reeleitos, mas principalmente os que estão assumindo pela primeira vez o desafio da gestão pública, cujo foco foi exatamente repassar algumas informações necessárias para que o gestor possa se precaver em relação ao combate à improbidade, à corrupção e também a necessidade de termos gestões transparentes nos municípios. E em vários momentos, o exemplo do município de João Pessoa foi citado pelos participantes, pelos organizadores do evento, como um município que tem investido no seu sistema de controle interno, a partir da sua Controladoria Geral do município, a qual nós somos também vinculados, e também em relação à sua política de transparência, seja em relação ao portal, seja em relação ao SIC, e isso foi muito importante também para nós. Bom, na primeira gestão, o prefeito Luciano Cartacho avançou muito no critério de transparência, não sou eu que estou dizendo, são todas essas verificações, esses monitoramentos feitos por órgãos oficiais. Qual é o maior desafio dessa segunda gestão no quesito transparência? Olha, o desafio é exatamente nós mantermos os índices que chegam a quase um grau de excelência em relação ao quesito transparência pública. Só para que você possa ter ideia, Hermes, nós temos um índice de resposta às demandas que chegam até o nosso SIC de 98,5%, ou seja, todo e qualquer cidadão da nossa população, ele pode
acessar através do site, né, nós temos lá o SIC, que é um sistema, inclusive, desenvolvido a partir da plataforma do software livre, mas que a própria equipe da Secretaria da Transparência Pública fez todas as adaptações necessárias e hoje é um sistema modelo, né, para que o cidadão possa não somente deixar a sua demanda, a sua solicitação de informação. De acordo com a Lei de Acesso à Informação, a gestão municipal ela tem até 20 dias para a resposta dessa demanda e, na verdade, nós estamos trabalhando porque, não somente pela legislação, mas também como uma boa prática, né, se essa resposta ela for imediata, é ainda melhor, né, porque o prazo não significa que eu vou, tendo aquela resposta, tendo condição de responder de forma imediata, esperar passar, né, esse prazo que tenho. Não. A orientação é que nós possamos ter as secretarias envolvidas uma resposta imediata em relação a essa demanda, né, e isso tem feito com que a gente possa ter esse grau de resposta de 98,5%, inclusive também a própria avaliação da CGU, que se baseia de forma muito significativa na avaliação desse serviço, né, nós temos nota 10 na última avaliação. Também em relação ao portal, como eu disse, nós temos um desafio de implementar ainda mais ferramentas de disponibilização de informação e de acompanhamento real da gestão pública municipal. Só para que você possa ter uma ideia, Hermes, nós temos hoje, e quem quiser acompanhar o portal da transparência, pode ir no nosso site que você vai ver essa condição que eu estou falando, em relação, por exemplo, à execução orçamentária da prefeitura, aos empenhos que são pagos, nós temos hoje uma atualização quase que permanente. Por dia, nós temos um robô que faz a atualização do ponto de vista da tecnologia da informação, do sistema, 3 vezes, né, em relação ao dia. Então, isso dá uma celeridade sobre as informações que estão disponibilizadas e, como a própria lei fala, né, um acompanhamento em tempo real da gestão pública. E conseguimos implementar, né, mais recentemente, todas as licitações em relação à Prefeitura Municipal, os mais diversos órgãos e secretarias. E isso também foi um trabalho da própria Secretaria de Transparência, que fez com que a gente pudesse ter esse importante item, porque é bom para que a população acompanhe em tempo real todos os processos licitatórios da Prefeitura e é bom também porque possibilita uma maior concorrência, haja vista que você tem, não é, o princípio da concorrência atendido e é evidente que isso traz uma racionalidade em relação aos recursos públicos. Além disso, nós temos outros projetos, né, amanhã mesmo vamos ter algumas reuniões em secretarias importantes da gestão. Tivemos também já algumas tratativas na semana passada e nós estamos montando um sistema de acompanhamento de obras aqui no nosso município. Esse sistema ele vai ser acoplado ao portal da transparência, então a população ela vai ter acesso, a partir do momento que entra no portal e que quer conhecer as obras da gestão municipal, né, ela vai ter acesso a todas as informações necessárias, seja em relação à empresa que é responsável, o fiscal, o engenheiro responsável, a quantidade de recursos que está sendo disponibilizada para aquela obra, o percentual de execução, as fotos da obra também, a região orçamentária a qual pertence a obra, ou seja, as informações, o prazo de início, o prazo estipulado para o final dessa obra. Então, são informações importantes que nós vamos disponibilizar para a população. Não somente, no primeiro momento, é evidente que nós estamos centrando nas obras que estão em andamento na gestão, e, diga-se de passagem, o prefeito Luciano Cartacho, somente no ano de 2016, entregou à população mais de 80 obras, entre reformas, entre inaugurações de novos equipamentos comunitários, nas mais diversas áreas, saúde, habitação, educação, na área de convivência também, as praças, o Parque da Lagoa, um exemplo significativo dessa gestão que tem operado muito em relação aos recursos públicos e à obtenção de melhorias nas mais diversas áreas. Mas também, no segundo momento, a gente quer disponibilizar todas as obras que foram entregues nos últimos anos para que a gente possa ter um mapeamento e a população também possa
encontrar os detalhes, muitas vezes... Das execuções todas. Exato. Ok. Deixa eu registrar aqui a audiência do Ayrton Freire, está dizendo que está assistindo a entrevista do secretário Biratã Pereira, também o Carlos Aquino, o Wellington Tavares, o professor José Anderson também está por aqui, a Nayala, o Iveson Chianca, Aninha Fabiana, Fernanda Davidson, Jackton Kelly, Carlos Aquino, como já citei também por aqui. Nós vamos ao intervalo e a gente volta em seguida com o segundo bloco do 27 segundos, hoje recebendo o secretário da Transparência de João Pessoa, o Biratã Pereira, o Bira. Fique ligado, a gente volta em seguida, é rapidinho o nosso intervalo. De volta com 27 segundos pela RCTV, canal 27, hoje entrevistando o Biratã Pereira, secretário da Transparência do município de João Pessoa. Bira, o cargo de secretário da Transparência é uma espécie de ouvidor, procurador, contador, tudo misturado, porque ele tem que escutar as demandas da população, tem que fazer com que a gestão funcione para dar resposta a essas demandas e tem que ser baseado em dados, em números oficiais, não é? E contador porque tem que lidar com esse monte de dados também, explicar exatamente os gastos, como é que tem sido. A Prefeitura hoje está plenamente preparada para atender qualquer solicitação da população em termos de dados referente à gestão pública? Olha, Hermes, essa pergunta que você fez é fundamental e me dá até a oportunidade para que a gente possa falar um pouco da organização interna, da estrutura administrativa da Prefeitura, na questão da ouvidoria, na questão do controle, na questão da própria Secretaria da Transparência, do orçamento participativo. Então, hoje nós temos uma Controladoria Geral do município, né, que tem a função de coordenar o trabalho dessas 3 secretarias executivas, que são exatamente a Secretaria da Transparência Pública, né, na qual nós estamos à frente, a Ouvidoria Municipal, que funciona também na forma de sistema, que o ex-vereador Benilton Lucena tem tido o desafio de tocar essas ações, e a Secretaria Executiva do Orçamento Participativo, né, que nós temos o nosso Francisco, né, que é o secretário que, inclusive, está preparando a apresentação do ciclo 2017 do Orçamento Participativo. Então, o funcionamento, esse organograma, nos dá a ampla noção, né, da importância que o prefeito Luciano Cartacho dá a esses temas de controle, de participação, né, e de transparência pública. Porque é evidente que isso faz com que o gestor possa até se precaver em relação a determinados atos e a determinadas condutas presentes na administração pública, que se você não der um tratamento específico, se você não der uma orientação em relação à despesa, se você não der algum tipo de enquadramento, né, que possa uniformizar, né, as condutas em relação não somente à gestão dos recursos públicos, mas também a várias outras condutas, isso, né, o gestor tende a lá na frente ter algum tipo de problema. Então nós temos hoje na Prefeitura Municipal de João Pessoa um sistema muito bem organizado que envolve todos esses órgãos, né? Quando eu falo aqui do Serviço de Informação ao Cidadão, eu falo não somente da estrutura que nós temos enquanto secretaria, mas também do sistema que foi montado por nossa equipe e de correspondentes, de autoridades de monitoramento que formam uma rede em cada secretaria que é responsável por fazer com que essa informação chegue mais rápido na população, no cidadão que está ali demandando dos nossos serviços. Da mesma forma a ouvidoria, né? Da mesma forma o orçamento participativo, que nós temos aí as 14 regiões orçamentárias. Essas regiões têm os seus representantes que também elegem as prioridades, né, na cidade de João Pessoa. E o papel da transparência é exatamente articular junto com todos esses segmentos, mas também com várias outras ferramentas, e eu vou citar uma muito importante, que é o Conselho Municipal de Transparência Pública e Combate à Corrupção, que nós estamos também, né, já nas tratativas finais para que a gente possa reativar, fazer com que esse órgão colegiado, né, ele possa também nos auxiliar em relação à política de transparência no município. É formado não somente por secretarias importantes da gestão pública municipal, mas também por representações
significativas da sociedade civil, né, que entidades, né, instituições que fazem o trabalho cotidiano do controle das contas públicas, do acompanhamento dos gastos, do acompanhamento também das ferramentas de transparência que são disponibilizadas à população. E nós temos também um desafio, né, em relação a esse conselho, para fazer com que o nosso trabalho ele se fortaleça de forma ainda mais sistemática, né, no que diz respeito ao quesito transparência pública. Isso é importante, Hermes, porque às vezes as pessoas fazem uma certa confusão com o papel que cada órgão desse tem, né? Então, a CGM, que é a controladoria, ela tem um foco interno, porque trabalha junto com as secretarias, dando orientações, né, fazendo auditorias internas, né, analisando processos administrativos e fazendo com que também a gente possa ter essa cultura da probidade dentro da administração pública, a transparência que dialoga tanto internamente na gestão, né, porque nós somos uma secretaria que funciona de forma muito significativa com as informações da gestão pública de uma forma geral, né? Então, para que a gente possa ter o portal da transparência no ar, é preciso que a gente tenha informações da Secretaria de Finanças, é preciso que a gente tenha informações da Secretaria de Administração, de todas as secretarias que têm suas comissões de licitação e também de todas as secretarias que demandam, né, que haja algum processo em relação a essas comissões. Temos também fornecimento em relação ao pessoal da Prefeitura Municipal, também tem um item lá no nosso portal da transparência. Despesas com publicidade e comunicação, né, também nós temos um item importante lá que tem sido também, né, um quesito de avaliação e isso é importante que a gente possa demonstrar, né? Temos vários gráficos lá disponíveis no portal, porque às vezes as pessoas, mas o número nem sempre a população consegue compreender. Então a gente tem feito um esforço também para tornar cada vez mais didática a informação disponibilizada à população. Ok. Deixa eu interromper aqui só um pouquinho a transmissão pelo Facebook, os internautas vão compreender, porque eu vou chamar agora Edinho Magalhães, ele está em Brasília e vai participar do 27 Segundos ao vivo, agradecendo desde já a audiência do Wellington Faria, Taleão e também da Valéria Correia Cantarelli, que está por aqui. Felizmente vou ter que encerrar um pouquinho aqui, só um pouquinho o Facebook, para a gente ir a Brasília, por telefone, com Edinho Magalhães, e daqui a pouco a gente volta com o Biratã Pereira. Edinho Magalhães, boa noite. Aí em Brasília teve reunião hoje de uma parte da bancada federal com ministros e com a presença de deputados estaduais, não é isso? Boa noite, Hermes. Boa noite, o entrevistado Biratã Pereira. Boa noite a todos que nos ouvem, né, excepcionalmente hoje por telefone. Brasília hoje testemunhou uma articulação pilotada pelo senador Cássio Cunha Lima, que inclusive, Hermes, presidiu boa parte da sessão do plenário do Senado hoje aqui na capital federal, e eles estiveram juntos com dois ministros de Estado. Primeiro, com o ministro Maurício Quintela Lessa dos Transportes, onde essa comitiva, por assim dizer, da banca de paraibanos esteve reunida no final da tarde. Na verdade, o assunto lá com o ministro Maurício Quintela foi justamente para assinar os termos de execução da duplicação da BR-230, que vai ali do trecho de Campina Grande até a Farinha, ali a Praça do Meio do Mundo, e a triplicação na BR na parte urbana, né, na área que vai de Cabedelo até Oitizeiro. Essas duas obras, Hermes, elas consomem recursos na ordem de 550 milhões de reais no total, e o senador Cássio Cunha Lima convidou para participar dessas audiências os deputados estaduais Camila Toscano, Tovar, Renato Gadelha e Bruno Cunha Lima, além dos deputados federais Rômulo Gouveia e Pedro Cunha Lima, e também do senador José Maranhão, demonstrando aí unidade e união, pelo menos de parte da bancada, em torno dessas duas audiências. E em uma delas, Hermes, nós conversamos com exclusividade com o ministro Maurício Quintela Lessa, que foi ele quem cumprimentou essa unidade da bancada em torno de emendas coletivas de bancada para poder propiciar e ajudar ao Ministério a ajudar a Paraíba.
Vamos ouvir o ministro Maurício Quintela. Satisfação receber aqui no Ministério dos Transportes a bancada da Paraíba, uma bancada que foi fundamental para garantir os recursos necessários à execução dessas obras. A primeira delas, a readequação da BR-230 de Oitizeiro até Cabedelo, uma obra de mais de 230 milhões de reais, e ela é fruto de uma emenda impositiva da bancada. E a outra obra é a duplicação também de Farinha a Campina Grande, e nós estamos pretendendo, no dia 6 de março, na ida do presidente da República ao estado da Paraíba, a gente concretizar e assinar as duas ordens de serviço. Então, mais uma vez aqui, eu queria deixar os meus agradecimentos à bancada federal do estado da Paraíba pela luta que empreendeu no Congresso Nacional para garantir os recursos para essas obras. Pois é, Hermes. Então, esse foi o ministro dos Transportes, Maurício Quintela Lessa, que recebeu os senadores Cássio Cunha Lima, Zé Maranhão, 2 deputados federais e 4 estaduais sobre essas obras importantíssimas para o modal de transporte nas proximidades, dentro de João Pessoa e nas proximidades de Campina Grande. Eles também estiveram com o ministro da Integração, Helder Barbalho, e tal qual o ministro dos Transportes informou, ele estará na Paraíba no próximo dia 6 de março para acompanhar a chegada das águas do Rio São Francisco pela cidade de Monteiro. Mas essa reunião serviu também, Hermes, para poder fazer planejamento sobre os outros eixos que deverão fazer com que as obras de São Francisco, as águas cheguem até a Paraíba, de uma data de março de 2017 até outubro de 2018. E aí, lá nós conversamos com o deputado Pedro Cunha Lima sobre essa expectativa da bancada unida em torno desses trabalhos. Vamos ouvir o deputado Pedro Cunha Lima. Tivemos ainda feito com o ministro dos Transportes, Maurício Quintela, para tratar da terceira via de Cabedelo até Oitizeiro e também da duplicação da saída de Campina até a Praça do Meio do Mundo. Investimentos de 255 milhões e 307 milhões respectivamente, então, sem dúvidas, uma obra de uma importância enorme para a Paraíba. E agora, dando sequência a um trabalho que a gente faz semanalmente com o Ministério da Integração, juntamente ao ministro Helder Barbalho, que recentemente esteve fazendo a vistoria das obras, e aqui a gente faz essa sequência juntamente com a bancada e os deputados estaduais. Então, Hermes, esse foi o deputado Pedro Cunha Lima, ainda não é ministro, é deputado Pedro Cunha Lima, falando dessas duas audiências que mostrou o resultado do trabalho da unidade da bancada federal da Paraíba, que a gente vem sempre destacando da importância que isso tem para ter mais forças em obter mais recursos e beneficiar a Paraíba e os paraibanos. Hermes. Ok, Edinho. Tem também, hoje aí em Brasília, também foi movimentada, e uma boa notícia para a bancada paraibana, o deputado federal Efraim Filho foi aclamado novo líder do Democrata, né? É um protagonismo da bancada como há muito tempo não se via, pelo menos do ponto de vista político. Exatamente, Hermes. Nós temos aí já a consagração do senador Cássio Cunha Lima como vice-presidente do Senado. Nosso amigo Fraga e ao nosso amigo Jorge Mundarém e ao nosso amigo Aleluia, além do Meres e do Cajado, que chegaram a colocar também o nome para a disputa. Eu acredito que essa demonstração de maturidade da bancada, de ter enfrentado o processo de campanha, de ter pesquisado alternativas, de ter pesquisado opções, não se chegou a precisar do momento do voto para que não se chegasse ao constrangimento, o colega tem que escolher A ou B, mas Tá aí, ouvimos aí, Edinho, um par... Eu só acho que a bancada cresceu. Edinho, ouvimos aí parte do depoimento do deputado federal Efraim Filho, agradecendo aí aos deputados do Democrata pela aclamação. Exatamente, Hermes. É um momento de protagonismo da bancada federal paraibana, que nós já temos aí a consagração do senador Cássio Cunha Lima na vice-presidência do Senado, do senador Raimundo Lira, que foi presidente da comissão de impeachment, está aí ultimando as negociações para presidir a CCJ do Senado, que era presidida até o final do ano passado pelo senador Zé Maranhão. Rômulo Gouveia na mesa diretora da Câmara.
o líder do PP, Agnaldo Ribeiro, que está cotadíssimo para ser líder do governo na Câmara. Então, realmente o protagonismo com essa ascensão, né, do deputado Efraim Filho agora como líder dos democratas, né, o antigo PFL, ele que já era o vice-líder, ele que já foi presidente de CPIs e de comissões importantes da Câmara, tem naturalmente o seu nome posto e votado, escolhido por aclamação entre todos os seus pares. Foi um momento de emoção, até porque ele fez um agradecimento para o seu pai, o ex-senador Efraim Moraes, que estava presente no momento da sua votação e aclamação. Esse foi o dia da Paraíba aqui em Brasília, Hermes, com tantas atividades, reuniões e audiências. Ok, Edinho Magalhães, muito obrigado pela participação aí direto de Brasília. Até mais. Até mais, até amanhã com mais novidades. Um abraço. Um abraço. Está aí, Edinho Magalhães participando direto de Brasília por telefone hoje, trazendo esse apanhado do que aconteceu lá em Brasília. Vamos ao intervalo, a gente volta em seguida com o terceiro bloco nessa entrevista com o Biratã Pereira, secretário de Transparência do município de João Pessoa. De volta com o 27 segundos pela RCTV, deixa eu voltar a conversar com o secretário da Transparência de João Pessoa, o Biratã Pereira. Vai ser realizada uma semana de combate à corrupção? Exatamente, nós tivemos a aprovação de uma lei do então vereador Benilton, que inclusive hoje é nosso secretário da Ouvidoria Municipal. E essa lei traz exatamente a instituição da Semana Municipal de Transparência Pública e Combate à Corrupção. E nós já tivemos uma conversa inicial com os órgãos e secretarias envolvidas, né, em relação à programação desta semana. Tivemos também já contato com algumas instituições, a própria Universidade Federal da Paraíba, né, através do curso de Gestão Pública. Nós tivemos uma visita técnica deste curso, de alunos deste curso, na Secretaria da Transparência Pública, há uns 10 dias atrás, exatamente para que nós pudéssemos abrir as portas para que a universidade possa também estar não somente estudando essas ferramentas que nós estamos disponibilizando à população, através do portal, através do SIC, né, e através de outras ferramentas que nós iremos apresentar mais à frente, né, mas também que os alunos eles possam, né, através do saber que na universidade lhes é consolidado, também fazer com que a gente possa ter parcerias, né, que possibilitem também o avanço em relação à política de transparência aqui do nosso município. Então nós vamos organizar essa semana, né, que está programada aí, né, para o final da o final da primeira quinzena de março, né, a partir do dia 13. Nós já estamos tentando fazer com que a gente consiga realmente, né, realizar esse evento. E também um primeiro evento de vários outros que nós pretendemos, né, porque eu acho que a política de transparência ela tem que dialogar com a sociedade, ela tem que dialogar com segmentos organizados, ela tem que fazer com que a gente possa não somente estar interagindo internamente no governo, mas também que a gente possa estar criando pontos em relação a outras instituições. Nós temos hoje um sistema de controle bem consolidado, envolvendo aí o foco, envolvendo o Tribunal de Contas do Estado, envolvendo a Controladoria Geral da União, o Ministério Público Federal, ou seja, né, hoje nós temos, né, com certeza instituições sólidas que fortalecem esse discurso da transparência e, como foi dito no evento da CGU, né, pelo coordenador dessa instituição, né, parece que a transparência está em moda e é preciso que a gente possa aproveitar exatamente para que a gente sensibilize cada vez mais gestores, que a gente sensibilize cada vez mais instituições a fazer com que, através das ferramentas de disponibilização de informações, né, a gente possa ter, né, uma política bem definida e que, evidentemente, não haja absolutamente nenhum recuo em relação a essa política em nenhum aspecto. Então, esse evento nós vamos realizá-lo e pretendemos consolidar ao longo dos próximos anos, né, assim como fazer parcerias com outras instituições, fazer parcerias com outras entidades e realizar alguma coisa importante também, Hermes. Hoje a gente tem
a secretaria que tem esses dois grandes produtos, vamos dizer assim, que é o SIC e também o Portal da Transparência. Mas é preciso que a gente também, né, possibilite que não somente alguém que tem uma demanda e que necessite fazer uma consulta no portal ou solicitar alguma informação no nosso serviço, né, dialogue diretamente com a Secretaria da Transparência Pública. É preciso que a gente possa popularizar cada vez mais esses instrumentos, fazendo com que a Secretaria ela esteja nos locais de grande circulação de pessoas, esteja dentro das plenárias do orçamento participativo, esteja em eventos que são organizados pelo município, né, da mesma forma que você vai até o evento para estar recebendo algum tipo de atendimento, que a gente possa também estar orientando e disponibilizando as informações que nós estamos também disponibilizando através do nosso portal, mas que ele possa também, né, ser levado, né, ser instigado a também conhecer esse universo que é o nosso Portal da Transparência, e isso possibilita também que a gente, inclusive, né, possa dar conta das demandas mais que nós temos em relação à disponibilização de informações, porque é sempre desta forma que a gente consegue avançar. Né? Nós temos cada instituição que, por exemplo, quando vai fazer uma avaliação, ela solicita ou ela analisa através de uma metodologia, né, as ferramentas que se tem da transparência pública nos mais diversos aspectos. Mas o que eu tenho percebido é que quando você consegue avançar em algum aspecto no portal, consegue disponibilizar algum tipo de informação, você já tem um mundo ainda a explorar, um mundo ainda a estabelecer, né, como ferramenta, e que a população possa estar acompanhando a gestão pública em tempo real. Então, nosso desafio é esse, certo. Não fazer com que as coisas fiquem somente no portal, mas que a gente possa também circular pela cidade, né, estabelecendo esse contato, esse diálogo importante com a nossa população. E até para que ela perceba por que é que hoje João Pessoa é colocada, por exemplo, no ranking da CGU, como a cidade mais transparente do Brasil. Por que é que nós temos também nota 10 em várias outras avaliações? Por que que nós fomos no Tribunal de Contas do Estado recentemente pontuados em 9,9? Né? Por que é que a gente sempre está se colocando muito bem, né, no quesito de avaliação dos índices de transparência? Então é importante que a gente também faça esse diálogo com a sociedade. Bom, Bira, a gente vai a mais um intervalo. Eu tenho pergunta aqui dos internautas. Daqui a pouquinho eu repasso para o secretário da Transparência. Edinho Magalhães teve essa participação direto de Brasília por telefone, tomou um tempo aí do nosso bloco, mas no quarto e último bloco eu já volto com pergunta dos telespectadores. Fique ligado e a gente volta aí em seguida com o Biratã Pereira, secretário da Transparência de João Pessoa. De volta com o 27 segundos pela RCTV. No bloco anterior você viu a participação de Edinho Magalhães, direto de Brasília por telefone, e viu também um trecho da reunião do Democratas, onde o nome do deputado federal Efraim Filho foi aclamado como novo líder. O partido de Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal, tem Efraim Filho na liderança. O deputado conversou com Edinho Magalhães lá em Brasília. Vamos ver o que disse o deputado depois dessa indicação. Liderar o Democratas nesse ano 2017 é um grande desafio, uma grande responsabilidade, já que é liderar o partido que preside a casa, e a interlocução com o presidente Rodrigo Maia será essencial para que possamos contribuir e colaborar para avançar com uma agenda que o Brasil precisa enfrentar, com foco especialmente para a agenda econômica. É preciso resgatar os empregos perdidos, fazer o Brasil voltar a crescer economicamente e encontrar o rumo do desenvolvimento. Então estaremos cumprindo essa missão ao lado do presidente Rodrigo Maia e dando ao Democratas a renovação, né, e a oxigenação da imagem, das suas ideias. Essa é uma missão que nós podemos cumprir junto ao partido, por ser um parlamentar da nova geração, e fazer com que o partido tenha uma nova cara, num novo momento, a defesa das suas ideias e das suas posições no ano tão desafiador como promete ser 2017. E para Paraíba, deputado, o que a gente pode esperar de um líder de um partido aqui na Câmara? Dará à Paraíba vez e voz no debate dos grandes temas nacionais. Acho que essa é inclusive uma carência que a Paraíba tem atualmente. A bancada ela tem um foco sempre positivo na busca dos recursos, investimentos, no orçamento,
que são importantes para o nosso Estado e nós iremos melhorar essa interlocução com os ministros em outro patamar para que esses recursos cheguem à Paraíba. Mas é preciso também inserir a Paraíba nesses grandes debates nacionais, as reformas que estão fazendo com que o Brasil discuta isso, desde o banco da praça à tribuna da Câmara dos Deputados. E no Democratas, a minha presença será também a vez e a voz da Paraíba. Aí o deputado Efraim Filho, eu vou voltar a conversar com o Biratã Pereira. Bira, sua secretaria vai acompanhar essas audiências públicas que vão tratar do orçamento? Porque é importante. Eu prometi voltar aqui já com a pergunta dos telespectadores, deixa eu cumprir minha promessa, depois a minha pergunta fica em segundo plano. Luiz André Souza pergunta, Bira, por que não se vê mais placas informando sobre recursos próprios em obras pela cidade? Olha, na verdade, nós temos a disponibilização das informações, né, das obras que estão sendo realizadas. Né? Tivemos, durante o período eleitoral, é evidente que existe uma vedação do ponto de vista da publicidade das obras e a Prefeitura tem que fazer as adequações, cobrir brasão, cobrir alguma informação relativa à questão das obras. Né? Temos também obras com recursos próprios, não somente do Tesouro, mas também de contrapartidas, isso também é importante que se coloque. Né? A própria Praça da Independência é um exemplo de uma contrapartida muito bem feita pela cidade de João Pessoa e que possibilitou o retorno daquele importante equipamento comunitário para a cidade, e aí tem um valor não somente do ponto de vista da sociabilidade daquele equipamento, mas também até o valor mesmo simbólico, urbanístico, né, e histórico da Praça da Independência. Né, e temos obras as mais diversas com recursos do governo federal, inclusive obras que já foram inauguradas e que aguardam ainda liberação de recursos para a finalização, né, do convênio, como a própria Lagoa. A Lagoa foi inaugurada, mas ainda nós temos, né, me parece que de 5 a 6 milhões de reais para receber do governo federal, que foi contingenciado por conta da crise financeira, e o prefeito Luciano Cartacho decidiu que não iria, né, aguardar essa liberação, porque senão nós estaríamos até hoje esperando a conclusão final desta importante obra para a nossa cidade. Né? Mas o André, o Luiz... Luiz André, inclusive nós achamos, eu não sei se você acompanhou o início da nossa entrevista, nós achamos que as informações que estão contidas nas placas publicitárias das obras não trazem as informações necessárias para que a população acompanhe o dia a dia, o cotidiano, né, e até mesmo que a gente possa também estabelecer o controle social em relação àquela obra. Por isso que a gente está montando um sistema de acompanhamento online dessas obras, que a população poderá saber exatamente, né, se a unidade de saúde da família que está sendo construída lá no Alto do Mateus, por exemplo, qual é o percentual de execução daquela obra, quanto de recursos financeiros vão ser investidos, qual o engenheiro responsável, a empresa responsável, o fiscal de obra que é responsável também por fazer as medições, qual é a data de início, a previsão de término, como foi aquele processo licitatório referente a esta obra específica, qual é o percentual executado, qual a região orçamentária a que a obra e o bairro da obra pertence, que aí faz o link exatamente com essa pergunta que você fez, que eu vou responder posteriormente, e o próprio acompanhamento através de registros fotográficos daquela obra. Então isso vai dar um grau de transparência maior em relação ao município no quesito de obras públicas, e a gente pretende, né, que a gente tenha um mapa lá, né, vai ter, todas as obras vão estar georreferenciadas e com essas informações disponíveis para que a imprensa, para que os agentes políticos, a sociedade, né, e as entidades representativas também possam estar acompanhando em tempo real, né, quais as obras que estão sendo executadas, porque eu tenho dito sempre nas conversas que a gente tem tido, né, um governo que enfrenta uma crise financeira como esta, que no ano passado inaugurou cerca de 80 intervenções. No ano de 2015, nós também ultrapassamos o número de 70 obras entregues à população, né, com recursos próprios, com recursos do governo federal, né, com recursos de convênio. O prefeito Luciano Cartacho, inclusive, tem buscado
ações importantes e, nesse momento, nós temos uma missão do BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que está dialogando com a gestão. Temos diversos técnicos fazendo exatamente o elenco de várias informações, não somente as que nós já disponibilizamos, né, porque essa equipe já esteve aqui em outros momentos e consolidou um plano de intervenção com base no do programa do BID, das iniciativas e cidades emergentes e sustentáveis, que vai financiar importantes ações do ponto de vista do desenvolvimento urbano, do ponto de vista do meio ambiente, do ponto de vista da mobilidade, do ponto de vista da habitação, né? E a gente espera, né, depois dessa missão, ainda tem uma outra etapa, mas a gente já está na finalização para que o município possa obter recursos na ordem de 100 milhões de dólares. É um recurso importante, né, e nunca foi feito um planejamento como este que está sendo feito em relação ao monitoramento dos indicadores, em relação ao planejamento conjunto entre as secretarias, a avaliação que o próprio BID faz, né, nas visitas que ele já teve a João Pessoa, e é inclusive um município que tem sido citado, né, por diversas instituições do ponto de vista do próprio BID, instituições parceiras, né, porque realmente é um instituto sólido que vai trazer resultados importantes aqui para a nossa cidade. E que também, viu, sim, esse estudo está disponível no nosso portal da transparência. Aí quem fica quiser, lá no portal. Tem. Quem quiser, está lá o plano, né, que foi feito pelo BID e pelas instituições parceiras. Várias consultorias, estudos técnicos foram contratados para se consolidar esses indicadores e até para quem quiser conhecer um pouco mais, né, da nossa cidade, um pouco mais das necessidades da nossa cidade, vai ter lá uma peça muito importante de planejamento, né, e que com certeza a gente vai ter resultados, né, nos próximos meses, apesar de toda a crise financeira, mas a gente espera receber esse recurso para começar a estruturar ações para o programa de cidades emergentes e sustentáveis. Bira, o Ayrton Freire, aliás, disse que em 2016 foi criada a Semana Municipal da Transparência Pública e Combate à Corrupção, e ele está perguntando como a Secretaria está preparando este evento. Você já falou, inclusive, sobre ele, né? Exato, já falei sobre ele, né, e a gente espera aí, né, nos próximos dias ou nas próximas semanas divulgar a programação desse evento, mas de antemão já dizer que nós vamos ter debates importantes, nós vamos ter novidades que serão apresentadas em relação ao portal da transparência, né, e no momento correto a gente vai fazer essa publicização. Tem uma pergunta aqui de caráter político, a Valéria Correia Cantarelli, para a gente encerrar o programa com a resposta. O que o vereador acha do seu vice-prefeito? Olha, o vice-prefeito Manuel Júnior foi um deputado, né, que fez parte de uma aliança, e essa aliança não somente indicou Manuel Júnior, né, mas faz com que a gente possa ter, do ponto de vista do futuro, né, a estruturação de um palanque e, acima de tudo, não somente de um palanque, mas de um projeto ousado, né, de desenvolvimento para Paraíba, né, e que elegeu o prefeito Luciano Cartacho no primeiro turno. Não há como negar a importância, né, da aliança que foi feita, e eu espero que Manuel Júnior ele possa trabalhar também, não somente do ponto de vista representativo, né, mas trabalhar muito também em benefício da nossa cidade, com sua experiência de deputado federal, já foi também vice-prefeito, né. Tem muita gente que critica o nosso vice-prefeito, mas esquece que Manuel Júnior, quando foi vice-prefeito de Ricardo Coutinho, né, muita gente não criticava, né. Então, às vezes, a correlação de forças faz com que... vamos dizer assim, um oportunismo político? Não falo nem oportunismo, né, porque o debate político ele propicia esse tipo de mudança de comportamento. Mas, enfim, eu acho que ele tem o seu valor e que vai mostrar, né, ao longo dos anos aí, né, em relação à gestão, né, como pode ajudar o prefeito Luciano Cartacho, né, que tem aí desafios grandes, a continuar apresentando bons resultados do ponto de vista de gestão pública. Ok. O Biratã Pereira, queria agradecer sua presença aqui no 27 Segundos na RCTV. Muito obrigado. Eu que agradeço, Hermes, estamos à disposição e muito obrigado pelo espaço. Bom, final de 27 Segundos aqui na RCTV. Agradecer a audiência de todos. Amanhã estou de volta aqui ao vivo com 27 Segundos. Até lá.